Olá, pessoal, olá, audiência qualificada e abençoada da nossa queridíssima rádio Vim FM, aqui é o Giuliano Mioto, estamos em mais um Negócios de Valor e hoje nós estamos aqui com um convidado que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que eu conheci aí pelos idos de 2008, 2006, por aí, e é uma pessoa que tem uma vida muito pautada por princípios bíblicos, né? Então ele aplica bem aí esses princípios nos negócios dele, é um grande consultor, né, de empresas, estrategista na área de governança corporativa, gestão de pessoas, enfim, é um cara multimídia também, né? Um cara que fala muito bem, dá palestra, aí está em todos os lugares, tem viajado aí o Brasil, aí feito um bom trabalho, e eu estou aqui com o Ronaldo Guedes. Tudo bem, Ronaldo? Como é que tá? Tudo bom, Pastor Mioto, né? Eu vou falar. Você está contando um segredo aqui, muita gente nem sabe que eu sou pastor, olha só. É hein? mesmo, olha só, meu primeiro pastor, que é isso? Que benção. Tem que falar, né? Eu tenho esse costume de chamar de Pastor Mioto carinhosamente, né? Exatamente porque lá nos idos de 2008, né, que a gente se conheceu, e aí foi quando eu tive a minha jornada de conversão, né? O senhor foi, né, o meu primeiro pastor ali, né, trazendo o evangelho, né, meu primeiro evangelista, né, porque era você, o Fabrício e o Ulisses, né, Sim. A trinca de ouro ali, me evangelizando, e eu ali, como assim, né, por esse negócio aqui e tal, e eu sempre muito chato, muito crítico, né, muito criterioso, peraí, vou comprar uma Bíblia aqui para ler esse negócio, mostrar que eles estão tudo errado nesse livro deles. E detalhe, né? Que você era ateu, né? Nessa época você era ateu, né? Mas era sempre uma pessoa bem pautada por bons princípios. Uma coisa assim, a gente tem que, apesar do Ronaldo ainda naquela época não ter, tinha conhecido ainda Jesus, mas ele sempre foi uma pessoa, um profissional muito responsável, muito pautado por bons princípios, por bons valores, né? E você hoje é sócio da Luri, né? Uma empresa de consultoria, né? Conta pra gente um pouquinho assim, essa jornada que você teve que percorrer até você chegar aqui na Luri e, enfim, né? Hoje você ser um consultor, um homem de Deus. Eu sei que a gente teve ali o nosso papel ali de levar para você, de, enfim, né? Investir um pouco do nosso tempo ali tentando trazer para você a palavra, trazer os princípios, né? Mas eu queria entender um pouquinho assim, o que te levou, primeiro, né, a ser um administrador de empresa, né, que é a sua profissão, e depois onde é que você visualizou que você poderia atuar como consultor de empresas? Perfeito. Bom, vamos lá, vamos resgatar toda a história, né? E é interessante porque a história da Luri, ela inevitavelmente está ligada à história da minha conversão, né? Porque eu fundei a Luri no ano da minha conversão, né? E não pode falar que eu era ateu, não, Mioto, porque senão minha mãe vai ficar brava comigo, né? Porque, poxa, tive toda a minha criação religiosa, né? Assim, católica. E aí eu tive numa escola católica muito boa, né? Então eu tive todos os princípios bem colocados ali de Cristo. Mas é aquela coisa, né? Você, com o tempo, né, vai pegando academia ali e tal, você vai ficando meio agnóstico, né? E aí do agnosticismo você vai ficando um pouco ateu, né? Mas é sempre um ateu não muito praticante, mas como eu era muito racional, sempre fui muito racional, eu era aquele ateu um pouco mais crítico, né? Do tipo... Cético, né? Cético, exatamente. Então ficava assim, não, tudo bem, né? Acho que talvez Deus exista, Deus não existe e tal. Eu vou tocar minha vida aqui. E aí a gente, no final a postura é de um ateu, mesmo você não se declarando exatamente ateu. E aí, para provocar, às vezes a gente fala, né, que é ateu, que é agnóstico e tal. E no fim, Jesus, como é muito misericordioso e bondoso, ele dá um jeito nisso tudo, né? Mas minha jornada acadêmica, né, começou na computação, né? Eu fiz 2 anos e meio de computação muito novo, né? Passei no vestibular com 17 anos e já comecei a trilhar essa carreira de computação. Então, só que com 2 anos e meio, embora eu fosse um bom aluno ali, já estava trabalhando com minha monitoria, pesquisa, já estava começando a mexer com pesquisa acadêmica, né? Eu percebi de uma forma muito clara que aquilo ali não era para mim, né? Então, eu lembro muito bem de um fim de semana chegar em casa
e ter aquele insight, né? Como se fosse um vislumbre assim, do meu futuro, né? Como eu sou um bom aluno, eu vou me formar bem nesse negócio aqui e vou chegar lá com 50 anos de idade, olhar para trás e falar assim, nossa, trilhei uma carreira, né? Talvez uma boa carreira, numa coisa que eu não gosto. Né, que eu não me sinto vocacionado, que eu não tenho amor nem paixão por isso daqui. Uhum. Então, vou acabar ficando muito... vou jogar minha vida fora, em termos de carreira, né? Assim, e, poxa, a maior parte da nossa vida é trabalho. Então, eu vou ficar a maior parte da minha vida fazendo uma coisa que eu não gosto. Então, foi uma reflexão muito profunda que me bateu assim, e eu sabia que segunda-feira eu tinha que chegar e falar assim, olha, eu não vou continuar isso aqui, né? E aí, claro, a gente tem aqueles embates com o pai, mãe. Uhum. Mas, no fim, meu pai muito bravo, mas minha mãe muito também misericordiosa. Falou, não, vamos lá, vai dar certo. Né? E aí saí, até queria fazer psicologia, sem saber ainda o que eu queria fazer. Eu sabia o que eu não queria fazer, né? Mas ainda tinha que descobrir o que eu queria fazer. E aí, nisso, um ponto importante é que somos 4 filhos, né? Eu sou o caçula de 4. Então o orçamento familiar estava apertado, porque já estava bancando 3 irmãos ali, né? Com faculdade, morando fora e tudo mais. E o curso de psicologia era mais caro. Não, vamos fazer administração, que é um pouco mais barato, então a gente encaixa no orçamento aqui. E é um curso que eu pensava assim, bom, de tudo, se eu não gostar, eu não vou perder. Porque qualquer coisa que eu fizer no futuro, né? Vou mexer com psicologia, vou mexer com, sei lá, com qualquer outra coisa. Eu vou poder usar a gestão para me ajudar em qualquer outra carreira ou empreendimento que eu tenha, enfim. E fui fazer administração. Daí lá na administração me encontrei. Aí eu vi que realmente aquilo era a minha vocação, porque, assim, primeiro, né, eu digo que para quem programava em Assembler, né, 0 e 1, virando à noite ali, linguagem de máquina, né, fazer um curso de administração era meio que fácil, né? Mamão com açúcar, mamão né? com açúcar. E para mim era muito tranquilo, né? Tipo, então, primeiro que eu achei tudo muito fácil. Hoje eu entendo que também era fácil, porque é uma coisa que era uma vocação minha, então para mim aquilo lá tudo foi fazendo sentido, né? E aí eu fui avançando no curso, entrei para pesquisa, eu digo que eu fechei meu ciclo acadêmico. Eu fui monitor, pesquisador, secretário de centro acadêmico. Graças a Deus minha chapa do DCE não ganhou, porque senão ia ser mais uma, né? Pensa, DCE, pelo amor. E aí, quando eu estava então já com esse ciclo acadêmico ali fechado, eu pensei, bom, a parte acadêmica eu já fiz de tudo um pouco, né? Eu acho que eu tenho que ir para o mercado agora. E aí comecei a procurar lugares para estagiar. E aí, num desses processos de estágio, eu consegui entrar na Brasil Telecom, que na época, para mim, foi uma grande escola, porque a Brasil Telecom era uma empresa pública, que foi privatizada, então ela era Telegoiás, aí virou Brasil Telecom. E na época, eles estavam lançando a operação móvel. Então, né, o pessoal mais antigo vai lembrar do pula-pula, né? Funciona no mês, não funciona no outro, paga no mês, não paga no outro. Tudo isso aí, né? Então, a Brasil Telecom, para mim, foi essa grande escola, porque quando eu cheguei lá, e aí eu passei nesse processo de estágio, né? Eu tive o primeiro contato com uma grande empresa, um primeiro contato com uma gestora que me bateu até não aguentar mais, e foi muito importante para mim. A Dani sabe disso, né? Assim, ela sabe que eu tenho muito carinho por ela e ela também por mim. Só que não, foi um primeiro momento muito difícil, porque para mim foi o primeiro contato com o mundo corporativo mais intenso, e eu era muito vaidoso, porque eu achava que eu estava bonitão na fita, né? Porque na faculdade eu era o queridinho dos professores, né? Das equipes, porque eu me destacava bem, né? Eu mexia com pesquisa, fui presidente da empresa júnior, era secretário do centro acadêmico, então conhecia todo mundo me conhecia, e aí você cai naquela vaidade de achar que você é o bonzão, né? Sem saber nada, né? Sem saber nada de mundo corporativo, de nada. Aí entrei lá, achei que ia ser assim também, e aí no primeiro mês só porrada, né? Para eu lembrar que, peraí, né? Aqui eu ainda estou começando. Lá eu já estou mais avançado, mas aqui eu estou começando. Aqui eu estou construindo a minha carreira, né? E aí para mim foi muito importante isso daí. Ter essas dificuldades no começo, mas também sobressair essas dificuldades. E lá eu tive uma experiência muito bacana, e aí, se a minha conversa aqui estiver alongando demais, você vai me cortando. Não, pode falar, aqui a gente está aqui para te ouvir. Uma experiência que foi muito boa lá é que você tinha, na Brasil Telecom, 2 ambientes muito díspares. Então você tinha aquela herança do funcionalismo público, que era uma empresa pública, e aí foi privatizada. Então a parte da operação
da operação fixa, que era telefone fixo, né, aquela coisa fixa, era a equipe da antiga Telegoiás, né, que aí, então tinha ali um ritmo mais assim, né, entra tal hora, sai tal hora, tudo bonitinho e tal. E a operação móvel, que foi onde eu entrei, estava lançando uma operação de celular, né, era uma operação extremamente dinâmica, porque é um mercado muito competitivo, muito dinâmico, já tinha grandes players no mercado, e eles estavam lançando uma operação para competir com esses grandes players, né? E aí você entra nesse ambiente extremamente competitivo, não tinha hora para chegar, não tinha hora para sair, às vezes eu saía de lá 8, 9 horas da noite, ainda tinha gente lá trabalhando aquela coisa louca toda, e o pessoal preparando um start, né? A gente fala de startup hoje, mas era exatamente esse início de uma grande operação, então tendo que cadastrar varejo, né? Assim, as grandes redes de varejo para começar a vender ali os celulares e as linhas dos produtos no varejo, segmento corporativo, que eram grandes contas, segmento governo, que eram as contas de governo, segmento de agentes autorizados, que eram como franquias, né? Assim, pessoas que iam lá montar uma loja da Brasil Telecom, né? E uma operação no começo mesmo. Então eu peguei isso aí, esses dois ritmos tão diferentes, né? Então você olhava eram lados separados do prédio, né? Naquele prédio da BR, né? Você tinha em um prédio a operação móvel, no outro a fixa. Então na fixa aquela tranquilidade, né? O pessoal chegava, marasmo, saía, tá, tranquilo, tudo certinho. E na móvel aquela loucura, né? Todo mundo chegando, saindo, aquela coisa toda. E aí eu pude ver exatamente esse choque cultural, né? Como que você tem uma empresa com uma cultura de uma empresa pública, né, que tinha lá o seu jeitão, sua cultura própria, e uma equipe totalmente nova, porque você está montando esse negócio, traz um bocado de gente de mercado e tal, e aí você está formatando essa nova cultura dentro de uma loucura, de um caos aqui, né? Então era muito claro para mim, uma coisa que eu vi na faculdade, né, a cultura corporativa. Na hora que eu cheguei lá, eu falei, ó, isso aqui é cultura corporativa. Você tem uma cultura ali, outra ali, e aí você tem uma cultura, sei lá, talvez bipolar ali, né, assim, você tem de um jeito, de outro. E aí e aí eu vi pela primeira vez assim esse choque cultural dentro de uma empresa, né, assim, de uma grande empresa, todos esses choques. Fiquei 2 anos ali estagiando, e quando eu terminei o estágio, já estava me formando, eu fiz essa reflexão. Bom, eu já fechei meu ciclo acadêmico, já fechei bem meu ciclo profissional no sentido de ter essa experiência com uma grande empresa, né, com o mercado corporativo, e estava faltando só uma experiência, que era empreender. E aí eu juntei, então, me formei e juntei com mais 2 amigos e fomos montar a minha primeira empresa, a Ponto Lucro. Essa eu lembro bem. E aí o Mioto vai lembrar da Ponto Lucro, né? Fala que a gente teve um contato mais intenso em 2008, mas a gente se conheceu, na verdade, antes, até por causa da Ponto Lucro, né? Sim. E aí, na Ponto Lucro era uma empresa de tecnologia. Infelizmente, a gente fundou a Ponto Lucro um pouco antes da festa das startups, né? Se tivesse esperado um pouquinho para montar na festa das startups, às vezes eu estava milionário agora, né? Tinha vendido a Ponto Lucro ali, virado uma startup e tal. Mas na época ainda não tinha essa pegada de startup, era mesmo uma empresa para criar tecnologia, porque essas novas tecnologias estavam começando, né? Então você já tinha tecnologia funcionando de forma offline, né? Ou seja, nos computadores, servidores offline, e você estava começando aquele boom das .coms, dos sites, né? E das tecnologias online. Então você começava a ter sistemas online, sistemas em sites, né? E a gente começou a desenvolver isso, né? Então tinha um sócio que era programador, outro sócio que era o designer, e eu fazendo a parte de administração. Então quer dizer que acabou que você voltou para a sua origem na computação, só que sem se envolver diretamente na operação, né, de programação. E uma das coisas que eu achei interessante até agora, né, de tudo que você está colocando aí, é que você teve a capacidade de enxergar de forma estratégica a sua vida. Porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas que estão nos ouvindo aí precisam entender. Às vezes você simplesmente fazer uma faculdade, fazer um curso superior, não significa absolutamente nada na sua vida. Você pode fazer uma faculdade até de medicina, de direito, de faculdades de ponta, né? Sim. E às vezes até ter uma vida profissional razoável, né? Mas você nunca vai atingir todo o seu potencial, tudo que você pode ser, tudo que você é, se você não tiver na sua praia, né? Naquilo que te dá prazer de fazer. Mas o que eu acho interessante assim, é que quando você vai para criar a .com, né, que era a empresa de tecnologia,
você acabou juntando a sua origem, né, trazendo a sua origem ali da faculdade de computação. Obviamente que você estava ali como administrador, como um comercial, né, alguém que estava ali para fazer, como dizer, empreender, né? E você tinha um background de pessoas técnicas que estavam ali desenvolvendo esses sistemas ali para poder, enfim, né, oferecer para o mercado, não é isso? Exato, exato. Isso que você colocou, eu vou puxar um gancho aqui para falar um pouco de um conceito que a gente até usa muito na consultoria, de gestão estratégica, de planejamento estratégico, que tem tudo a ver com isso, né? Que a gente chama da intersecção dos 3 círculos. Esse é um conceito desenvolvido pelo Jim Collins no livro Feitas para Vencer. Né? Sim, é um livro muito bom, inclusive. Exato, é o Good to Great. Né? Ele é um dos grandes gurus aí do Paulo Diniz, né? Do Jorge Paulo Lema, do Warren Buffett, Abílio Diniz. O Abílio Diniz, inclusive, você já trouxe ele aqui do Brasil. Exato. Feitas para vencer, né? Feitas para vencer. E tem Feitas para durar. E feitas para durar também. Eu brinco que esse é o cânon, né, da gestão. É o Feitas para Durar, que é o Antigo Testamento, e o Feitas para Vencer, que é o Novo Testamento. Uhum. Ele publicou outros livros, né, assim, por que as grandes caem ou quebram, How the Mighty Fall, Vencedoras por Opção, né? Mas esses 2 que foram os primeiros que ele lançou, que ele publicou, até o primeiro foi em parceria com outro professor, e esse segundo ele lançou sozinho, né? O Feitas para Vencer ele lançou sozinho. Esses 2 são leituras assim basilares, assim, para quem quer são mexer livros com gestão. Excelentes. Muito, muito bom. E livros focados em princípios. Né? O Jim Collins, como um bom discípulo do Drucker, né? Ele foi mentoreado pelo Drucker, né? Para quem não sabe, ele está falando do Peter Drucker, que é um dos grandes papas aí do marketing, né, da administração. Exato. É digamos assim, um americano, né? Isso. Peter Drucker, e ele é uma pessoa que assim deu as bases assim em termos de para a administração e para o marketing moderno. Na verdade, o Peter Drucker, se eu não me engano, ele é austríaco. E aí ele tem uma história bem interessante, como todo mundo ali da primeira metade, ou como boa parte das pessoas na primeira metade do século XX, né, com aquela questão que estava na Segunda Guerra Mundial na Europa. Então, aí ele foi para os Estados Unidos. Isso, o Peter Drucker, isso que você falou desse vislumbre, né, assim, que eu tive de poder olhar para a minha vida e tal, o Drucker ele sempre fez, sempre teve esse dom também, né? Então ele muito cedo, ele se formou em Direito, e ele era um pensador, um filósofo, né? Assim, ele fazia essa leitura do mundo, né? Das tendências do mundo. Então, quando ele viu o Hitler ascendendo na Alemanha, ele percebeu onde que aquilo ia dar. Então, ele falou assim, não fica... E nisso ele fez essa transição dele para os Estados Unidos, já percebendo como é que... Ele fazia essa leitura do passado, Primeira Guerra Mundial, e a partir de uma leitura do passado, ele falava, bom... tudo isso está acontecendo, já aconteceu antes e pode acontecer de novo, né? Então eu não vou ficar aqui. E aí fez essa transição para os Estados Unidos, né? Legal. Agora, você vê que passa muito rápido aqui, eu sempre falo que a gente menos espera, acabou o programa. Nós vamos ter que ir para um pequeno intervalo, e aí daqui a pouquinho a gente volta com mais Negócio de Valor, Ronaldo Guedes, a gente vai falar um pouquinho aí da história da Luri Consultoria, que é a empresa que ele criou depois da Ponto Lucro, né? E a gente vai poder entender um pouquinho mais sobre essa trajetória tão interessante aí de uma vida pautada em valores e princípios. Até daqui a pouco. Olá pessoal, estamos de volta aqui com Negócios de Valor. Eu sou Juliano Mioto, estamos aqui com o Ronaldo Guedes, que é sócio da Luri Consultoria. A gente está tendo aqui uma boa conversa sobre a jornada dele, como até ele se tornar sócio de uma empresa de consultoria em gestão. E eu queria agora, Ronaldo, assim, já começando a entrar assim na Luri, eu sei que a sua história é longa, a gente teria que ter aqui pelo menos umas 3 horas de programa aqui para a gente poder entender aí boa parte do que você construiu, mas aí num determinado momento você entendeu que o bom caminho seria abrir uma consultoria. Eu lembro que já na época da Ponto Lucro você já tinha essa pegada de
de buscar empresas, né? O que é um consultor, o que ele faz, como que funciona isso? Quem está nos ouvindo aí, a pessoa está começando às vezes a carreira dela agora, fazendo administração e sonhando assim, em ter uma profissão, às vezes de consultor ou de mesmo empreendedor. O que é esse caminho e por que você escolheu ele? Perfeito. Eu vou só voltar um pouco naquele gancho que eu estava falando, que vai ter tudo a ver com essa jornada agora do empreendedor. Até porque eu tinha montado a minha primeira empresa, que era Ponto Lucro. Uhum. E o que você estava comentando, eu quis trazer o conceito do Jim Collins, da intersecção dos 3 círculos, Sim. Que é o conceito do porco-espinho, né? Que ele, nesse livro Feitas para Vencer, ele fala, olha, essas empresas que elas ficaram 15 anos medianas e de repente elas passaram 15 anos sendo excelentes, com resultados muito acima da média de mercado, todas elas passaram por esse momento de encontrar a intersecção dos seus 3 círculos. Ou o que ele chama lá do conceito do porco-espinho. Por que o porco-espinho? Ele fala o porco-espinho ele faz uma coisa bem feita só. Né? Ele se fecha e abre os espinhos. E com essa única coisa bem feita que ele faz, ele sobrevive a vida inteira. Né? Então ele consegue vencer todas as diversidades, dificuldades do ambiente em que ele está, fazendo uma coisa bem feita, né? Que é se fechar e virar o espinho. Né? Então, num ambiente agressivo ali, num ambiente desafiador, que você vai ter predadores para te matar, ele tem uma vantagem competitiva, que é só uma coisa que ele faz bem feita. Agora, o que essas empresas estão descobrindo? Né? O que são esses 3 círculos que a gente pode aplicar nas empresas e na vida pessoal? Você tem um círculo, o quesito financeiro, ou seja, uma coisa que você faz que dê um bom resultado, no caso das empresas, um produto ou um negócio que tem uma boa margem. No caso das pessoas físicas, uma profissão que te dê uma boa remuneração. Né? Esse é um círculo. O outro círculo é o círculo da paixão, uma coisa que a empresa gosta de fazer. Ela se sente vocacionada para fazer. Né? Então ela faz muito bem feito e ela faz melhor do que os concorrentes. Então, olhando para a pessoa física, né? Uma coisa que eu faço muito bem feito, uma vocação que eu tenho, uma coisa que para mim é muito fácil de fazer. E o terceiro círculo é o círculo da habilidade, o quanto você consegue fazer aquilo lá bem feito, né? O quanto você tem facilidade para fazer aquilo ali. Então, essas empresas todas olharam para o seu portfólio de produtos, às vezes muito diversificado, ou de negócios muito diversificado, e eles começaram a entender o seguinte, olha, isso aqui dá muito dinheiro, mas eu não faço tão bem feito, então eu acabo perdendo meu concorrente. Isso aqui dá muito dinheiro e eu até faço bem feito, mas não tenho paixão, então acaba que eu não consigo sustentar isso aqui. Agora, quando você acha o produto ou o negócio que você tem uma margem muito boa, você faz muito melhor do que seus concorrentes, e você gosta de fazer, você se sente vocacionado para fazer, você achou a intersecção dos 3 círculos. E aí o que isso quer dizer? Foca nisso e abre mão do resto. Né? Então começa a vender o resto, começa a desfazer do resto e foca nisso, porque isso vai te dar uma vantagem muito grande. Menos é mais, né? Menos é mais. Sempre isso, né? Eu já passei por muitas situações em que eu tinha muitas opções. E foi a época que eu menos ganhei dinheiro, que eu menos consegui avançar, porque eu tinha tanta coisa na minha frente que eu podia fazer, eu não conseguia entregar nada direito, eu não conseguia fazer aquilo ali. E, enfim, hoje, quando eu comecei a focar mais naquilo que eu estava vocacionado, né, que você falou, comecei a focar mais só naquilo e abrir mão de algumas oportunidades, que vai aparecendo um monte de oportunidade, né? Parece um bando de diabinho, né? Que vai aparecendo assim, acenando para você. Vem por aqui, ó, tem mais alguma coisa. Mas você tem que ignorar aquilo, né? Para poder seguir. Eu tenho percebido que agora eu consigo ter até mais tranquilidade para fazer o que eu preciso fazer e me sobra mais tempo e eu consigo ganhar mais dinheiro, inclusive. E é esse o caminho que você escolheu também, né? Isso, perfeito. Então, quando você traz essa analogia, essa metáfora aí da empresa para a pessoa física, e o Collins ele fala que é a mesma aplicação, né? Imagina uma pessoa, e aí ele usa a própria história dele, né? Ele achava que ele era um bom matemático, porque ele é muito bem na matemática na escola, né? E aí passou numa das melhores faculdades de matemática dos Estados Unidos. E quando ele entrou lá, ele percebeu que não era tão bom. Por quê? Porque ele olhou para o lado e falou assim, esses caras aqui são bons. Então, um problema que eu demoro um dia para resolver, os caras resolvem em 5 minutos, achando bom, feliz, e eu tô lá morrendo para fazer. Então, ele vê, olha, isso aqui, cara, não adianta. Os caras fazem muito melhor do que eu. Eu preciso fazer uma coisa, eu preciso ir para um lugar que eu faço melhor. Então, é a mesma coisa. Eu, por exemplo, gosto de futebol.
eu tenho paixão por futebol, eu gosto de jogar bola e tal, beleza. É uma paixão que eu tenho. Futebol dá dinheiro? Dá muito dinheiro. A gente vê lá Neymar e tal, o pessoal ganhando muito dinheiro. Beleza, então é uma coisa que eu gosto muito de fazer e é uma coisa que dá dinheiro, mas eu não tenho habilidade, né? Eu não tenho competência naquilo ali, então não adianta, né? Tipo, eu não vou conseguir fazer bem feito aquilo ali, então não tem a intersecção dos 3 círculos, eu tenho só 2. Então, olha, isso aqui não vai ser uma coisa muito boa para mim. Quando eu estava na computação, hoje a gente vê quantas pessoas ganham muito dinheiro com tecnologia, com computação. Então, é uma carreira que dá dinheiro, né? Eu até fazia bem feito, né? Eu fui monitor, eu estava na média, se não acima da média dos meus colegas ali, né? De faculdade. Mas eu não tinha vocação. Eu não me sentia, eu não tinha prazer naquilo, não tinha amor naquilo ali. Então, não tinha vocação. Então, mais uma vez, intersecção de 2 círculos. Dava dinheiro. Dava dinheiro, eu fazia bem feito, mas não tinha amor, não tinha vocação, né? Então, é igual quando a gente olha, por exemplo, um jogador que ele é muito bom, muito habilidoso, nasceu para aquilo ali, jogando bola, ele ganha muito dinheiro com aquilo ali, mas ele não consegue sustentar a carreira, porque às vezes ele não tem paixão por aquilo ali. Faz sentido, né? Sim. O cara, às vezes ele ganha um campeonato e pronto, acabou. Ah, já ganhou o que eu tinha que ganhar, né? Agora, como que um jogador, tipo sei lá, um Messi da vida, né? Um Cristiano Ronaldo, como é que esses caras se mantêm em altíssima performance ao longo de tantos anos, às vezes até décadas, né? Como que eles fazem isso? Só tendo vocação. Porque vocação é uma coisa que você faz naturalmente. Paulo fala isso, né? Assim, ele era vocacionado para pregação. E ele fala, se eu não pregar, eu vou passar mal. Tipo assim, né? Eu não tem jeito, isso aqui é automático para mim. Na hora que eu menos percebo, eu estou fazendo. Isso é vocação, né? Você faz naturalmente, é um dom natural que Deus te deu, né? Então, quando eu entrei para administração, eu vi isso. E uma das vocações que eu tive de carreira, já que eu testei várias, né? Eu fui para monitor, ou seja, me testei como professor, me testei como pesquisador, me testei como executivo de carreira, né, no estágio de uma grande empresa, e me testei como empreendedor. Então, além de me achar nos 3 círculos da administração, né, uma coisa que eu vi que eu gostava, que eu me sentia vocacionado para fazer, que eu tinha facilidade para fazer e que dá para ganhar dinheiro, porque dá para fazer uma boa carreira, quando eu fui definir a carreira, eu vi também que os meus 3 círculos estavam no empreendedorismo, né? Então, quando eu me lancei para empreender com a Ponto Lucro, foi um período muito bom, porque eu vi o quanto é bom, o quanto eu me dou bem com o empreendedorismo, com o empreender, né? Foi uma empresa que não deu certo, em 2 anos a gente fechou ela, mas muito mais por uma questão de operacional, talvez uma falta de experiência, e a gente ainda não estava preparado. E era um negócio que, embora eu fosse o administrador, então eu atuava vendendo e tudo mais, não era uma coisa que o negócio era uma vocação para mim, porque eu não tinha vocação para a área da tecnologia, né? Eu tinha vocação para gestão. E aí, quando eu saí de lá, claro, eu fechei a empresa junto com os meus sócios, graças a Deus tudo deu certo. Um dos fatores decisivos para eu tomar, enfim, essa decisão de fechar essa primeira empresa que eu tive, esse primeiro empreendimento, foi o Juliano Mioto, junto com o Fabrício e com a turma, porque foi um projeto muito desafiador que a gente pegou. Então, veja bem, eu era o vendedor, né? Então, fui lá, fiz o briefing com vocês, com o escritório na época, né? A gente precisa de uma solução assim, beleza. Levantei toda essa solução, como que tinha que ser. Então, eu era o rosto da Ponto Lucro lá para entregar esse produto. Mas eu não era o braço, né? Assim, eu estava lá levantando o que tinha que ser, sentava com a equipe para falar, ó, tem que entregar isso aqui. Ah, ok, isso aqui a gente entrega em quanto tempo? Ah, a gente entrega em 6 meses, em 3 meses. Ah, vamos supor que é em 3 meses. Eu ia lá e negociava 6, que era para ter uma gordura, né, um cronograma. Aí dava 9, 12 meses e a gente não tinha entregado ainda. E quem que era cobrado? Você. Eu, porque eu era o rosto da empresa e eu é quem o nome lá no contrato que estava, né, o rosto, o nome era todo meu, né? Então, nesse momento, eu vi que não ia dar certo, porque eu sempre fui muito muito cuidadoso com o meu nome, com a minha palavra, com o meu compromisso, né? Então, se eu me comprometi, eu tenho que entregar. Agora, se a entrega não depende de mim, como é que eu faço, né? Eu fico ali ouvindo, não tá dando, e eu tenho que ficar falando isso pro cliente, e aquilo lá me matava, né? E aí, um negócio que começou com muito prazer, ele se tornou uma coisa horrível, né? Assim, noites e noites sem dormir, por quê? Por causa da palavra que eu estava tendo que
quebrar, né? Assim, olha, eu vou entregar aqui e tal. E, claro, um contrato ali leonino que o advogado Juliano Mioto fez com a gente, né? Então a gente ficava ali preocupado. Deixei né? vocês bem amarrados, né? E não aí... me arrependo não, mas tudo bem, mas eu acho que eu poderia não, mas foi ter importante. Sido... Olha só, um propósito muito importante. Aquele contrato tão bem amarrado, que me deixou tão pressionado, foi o que me levou a tomar a decisão de falar, olha, isso aqui não é para não dá, esse negócio aqui não é para mim. Então, veja bem, é como a gente vê Deus trabalhando ao longo da Bíblia. Né? Às vezes uma coisa que é muito difícil, né? Jesus morreu na cruz, né? Mas aquilo lá foi importante para a salvação de todos aqueles que creem nele. Era um propósito. Exatamente. Então, aquele contrato que foi tão difícil para a gente foi muito importante para essa tomada de decisão. Então, a partir dali a gente falou, ó, esse aqui é o último projeto que eu entrego, depois desse a gente fecha a empresa, porque eu não vou mais, né, passar por isso, né? Tipo, aquela coisa prazerosa se tornou desprazerosa totalmente, né? E aí, a gente fez isso, né? Fez essa entrega desse projeto e fechou a empresa. No que eu fecho a empresa, bom, e agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que voltar para o mercado, né? Aí eu comecei a me testar em vários processos seletivos e passei num processo seletivo de uma empresa de consultoria, de Curitiba. E aí eu entrei nessa empresa. Aí eu terminei de me encontrar, né? Assim, profissionalmente. Consultoria era uma coisa que as minhas professoras e os meus professores me falavam na faculdade, por que você não tenta consultoria e tal? E embora eu tenha trabalhado um pouco com isso lá na empresa Júnior, né? Eu não tinha me atentado ainda. Quando eu fui trabalhar nessa empresa, eu falei assim, isso aqui é o que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? E aí, com 2 anos nessa empresa, eu fiz uma proposta um pouco, digamos assim, indecente pro dono, né? Falei, olha, eu já tô aqui, né, há 2 anos, tocando projeto sozinho, fazendo tudo sozinho e tal. Que tal se a gente acelerar o meu processo, meu plano de carreira aí e eu virar sócio, né? E ele falou assim, de jeito nenhum, né? Tá louco? Você é um menino que quer virar sócio da empresa? Não, tudo bem, tá, e tal. Mas assim, eu quero empreender nesse ramo, né? Então tá tudo certo. E aí nesse inteirinho eu recebi um convite para administrar um grupo de empresas de advocacia e do ramo tributário, né? E do ramo de inteligência tributária, que coincidentemente era um grupo em que o advogado Juliano Mioto trabalhava, né? E aí, ou seja, você vê, eu tive que ter esse cliente lá na Ponto Lucro, que para mim foi um cliente muito doloroso, porque né, eu estava super preocupado em honrar minha palavra ali, e por muitas vezes a gente atrasou a entrega, mas toda essa jornada eu acredito que eu devo ter de alguma forma conduzido bem, ou pelo menos mostrando que eu era responsável, porque a empresa passou, o contrato passou, mas o bom relacionamento ficou. Sim. Né? A ponto do Fabrício, na época, que até então era o meu cliente, né, me fazer esse convite para ir atuar como administrador, né, do grupo, né, das empresas. Né? E aí, nesse momento, eu entrei em contato então com o pessoal da empresa que eu estava trabalhando e falei, olha, eu tive esse convite. E aí, claro, na negociação com o Fabrício eu também falei para ele, olha, eu quero montar a minha empresa, então... O Fabrício queria pagar pouco, né, na época. Falei, beleza, eu vou ganhando menos que eu estou ganhando hoje, mas eu vou trabalhar part-time, então, porque eu consigo administrar ali part-time, e a outra metade do tempo eu vou montar a minha empresa de consultoria, tudo bem? Tudo bem, né? E aí, nisso, eu saí, então, dessa empresa. Dezembro de 2007, eu saio dessa empresa, e numa conversa muito tranquila, eu falei, olha, eu não vou levar nenhum cliente, os clientes, embora eu esteja atendendo, tenha relacionamento e tudo mais, eu acredito que é por uma questão... de decoro mesmo, né? Sim, de ética ética profissional. Aqui, vai ficar, os clientes são de vocês, então vai ficar com vocês, não vou levar nenhum cliente. Aliás, eu quero até pontuar isso para quem está nos ouvindo aí, Ronaldo, é o seguinte, se você conduzir sua carreira profissional de forma ética, de forma correta, de forma reta, isso vai voltar para você lá na frente de forma muito positiva. E toda vantagem que você achar que está ganhando agora, porque você está, né, dando ali uma rasteira ali, isso também vai se voltar para você, só que de forma negativa. Eu já vi os dois lados. Eu sei o seu caso, que é uma pessoa que sempre pautou pela ética, pelos bons valores, e já vi pessoas que tentaram dar o golpe, fazer, né, que é o que mais é comum, inclusive, no mercado de trabalho, né, a pessoa fica ali um pouquinho com você, ela acha que já está dominando tudo e tenta dar o golpe ali, e isso acaba sempre mal.
Então, esse é um valor que é importantíssimo para nós aqui no nosso programa e naquilo que a gente quer passar para vocês. Seja sempre ético, correto e reto nos seus negócios. Isso vai sempre ser muito bom, né? Perfeito. Isso, a Bíblia fala muito disso, mas eu também falo muito para a equipe, para as pessoas, olha, existe uma lei irrevogável da realidade, que é como a lei da gravidade. Se você jogar para cima, vai cair, né? Que é a lei da causa e efeito. Né? Sim. A causalidade, né? Você colhe o que você planta. Foi até uma das discussões muito que a gente teve quando você estava se convertendo, sobre essa questão da causalidade, né? Sim. Por que o mundo existe, exato, né? Aleatório, né? Caiu, surgiu do nada ou tem uma causa, né? Realmente, Exatamente. Esse princípio é um princípio eterno, né? Eterno e é um princípio da realidade. Você colhe o que você planta, né? Você planta coisas boas, eventualmente você vai colher coisas boas. Sim. Você planta coisas ruins, eventualmente você vai colher coisas ruins. O Senhor Jesus, ele fala isso, né? Assim, você quer plantar uva e colher maçã? Não funciona assim, né? Não vai. Você vai plantar uva, você vai colher uva. Você vai plantar maçã, você vai colher maçã, né? Planta coisa boa, colhe coisa boa. Planta coisa ruim. Independente do que está acontecendo. Ah, não, mas eu estou plantando coisa boa e não estou vendo nada acontecer. É como na agricultura. Tudo tem seu tempo, né? Você não planta e colhe no mesmo dia. Não. Né? Ah, você botou uma semente ali na mesma hora que você está colhendo fruto? Não, né? Você planta uma semente, aquela semente vira raiz. Na verdade, você tem que plantar várias sementes, porque nem todas vão brotar. Né? Agora, a gente já está quase chegando no finalzinho do nosso programa. Então, eu quero que você fale aí um pouquinho sobre o que é a Lure, o que a Lure faz. Você tem aí uns 2 minutos aí para você trazer um pouco para a gente o que é a Lure, o que vocês fazem lá e deixar o recado final aí para quem está nos acompanhando aí, nos ouvindo. Perfeito. Aí você vai me dando o sinal aí. Ó, okay. Agora você fala o recado final, aí eu já concluo. Eu já estou te dando 2 minutos. Pronto, deixa eu botar aqui no cronômetro aqui. Então Então, em dezembro de 2007, né, eu saio dessa empresa de consultoria. Em janeiro de 2008, eu vou para administrar lá o grupo, me reencontro, né, com o Fabrício, me reencontro com o pastor Juliano Mioto e começo a montar a minha empresa de consultoria. E aí, inclusive, o primeiro cliente que eu tive da minha empresa de consultoria foi exatamente o escritório. Foi a BBC, né? Foi a empresa que eu estava administrando. Porque, eventualmente, ela virou um cliente, né? Porque o cliente se organizou. Então, ali eu monto a Lure. Né? Lure vem do quê? Vem dos termos lucratividade e rentabilidade, que são os indicadores finais de resultado. Quando você pega lá a DRE, a última linha é o lucro líquido. E aí, esse lucro líquido ele tem que dar um retorno, uma rentabilidade para o capital investido. Então, montei a empresa pensando nisso, olha, eu quero montar uma empresa de consultoria que dê resultado, né? Então, me lembrar disso, o resultado final, né? E aí, essa empresa de consultoria, então, começou com uma consultoria voltada para o que a gente chamava na época de gestão de resultados, que é basicamente controladoria financeira, né? E essa empresa foi expandindo e crescendo até se tornar o que ela é hoje, né? Resumindo bastante essa história de 15 anos, né? A Lure tem 15 anos no mercado. Ao longo de 7 anos, ou seja, metade da nossa história praticamente, a gente cresceu muito, mas de uma forma desgovernada, que eu acho que é muito o jeito do empreendedor, né? Porque quando você monta um negócio, você não está pensando em fazer um planejamento estratégico, não. Você monta porque você vê uma demanda de mercado, você acredita que você consegue atender aquilo ali e vai fazendo, crescendo, né? E vai embora. Então, o primeiro desafio do empreendedor não é fazer gestão e governança. O primeiro desafio do empreendedor é sobreviver, né? Eu preciso pagar as contas e estar aqui amanhã. Uhum. Então, assim a gente foi, né, o primeiro, segundo, terceiro ano, pagando as contas, sobrevivendo. Daí a gente começou a ter um pouco mais de posição no mercado e começamos a crescer. E aí chegou num ponto que a gente começou a acelerar muito o crescimento, mas de uma forma muito desgovernada, né? Aquela história. Mas hoje vocês estão trabalhando basicamente com quais negócios? Então, aí hoje a gente está trabalhando com estratégia, né? Nós temos 3 áreas lá, estratégia, processo e pessoas. Ok. E dentro de cada área dessa tem vários produtos. Então, a minha área, eu sou sócio-diretor da área de estratégia. E na minha área, eu trabalho com governança corporativa, planejamento estratégico, gestão estratégica e o meu carro-chefe, né, que a gente chama de governança da estratégia. Entendi. Que é todo um ciclo para amadurecer e profissionalizar e consolidar o modelo de gestão e governança das empresas. Né? Como que você vai ter um negócio? O empresário, em algum momento, ele tem que tomar uma decisão, né? Ele vai manter o negócio dele rodando de uma forma desgovernada ou de uma forma governada. Entendi. Mas olha, infelizmente a gente tem que encerrar aqui nosso programa. O papo está muito bom. Eu acho que a gente poderia aqui até ficar mais 1 hora aqui
falando sobre isso. Deixe seu recado final aí para quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando. E depois a gente marca uma nova vinda aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que vocês desenvolvem na Lure. E espero que a gente possa te conhecer mais. Tem alguma rede social que você quer que o pessoal te conheça, saiba mais ali? Sim, sim. As minhas redes sociais são meu nome, Ronaldo Guedes, né? Então você pode procurar Ronaldo Guedes no Instagram, tá tudo junto, certinho, Ronaldo Guedes. No LinkedIn também, Ronaldo Guedes, então rede social Ronaldo Guedes. E mesma coisa a Lure Consultoria. Só que digitar Lure Consultoria, tudo junto. Instagram, LinkedIn, todas as redes sociais aí, Ronaldo Guedes, Lure Consultoria, né? Para me seguir, Ronaldo Guedes, para seguir minha empresa, Lure Consultoria. E o recado final que eu posso deixar é exatamente isso, essa tônica de tudo isso que a gente vem falando, né? Assim, busque focar nos seus valores, né? Essa jornada, ela é importante com bons valores. Sim. Né? Você pode, eu até falo, né? A gente tem um manifesto de organizações bem-sucedidas. Então, é um manifesto em 7 pontos. Então, são 6 pontos que vão tratar das questões importantes das empresas. Propósito, cultura, produtos, vendas, marketing. 6 pontos. O 7º ponto que fecha é: ame a Deus e ao seu próximo como a si mesmo. Amém. E com isso a gente encerra aqui nosso Negócios de Valor. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Curta lá, se você estiver no YouTube, aperta lá em curtir, compartilhar, faz um comentário, porque você já ajuda a aumentar o nosso alcance. Se você está na rádio aí ou no aplicativo, Deus abençoe e até a próxima.